Imagine descobrir que você foi traído durante uma viagem de luxo que você mesmo planejou. Imagine ouvir uma confissão sussurrada no escuro que muda toda a sua realidade e faz você encarar algo que nunca imaginou que enfrentaria. Se você gosta de vídeos de traição e vingança, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais histórias mirabolantes como esta. Ela me traiu com o massagista durante nossa viagem de aniversário. Eu a deixei a mais de 5.000 quilômetros de casa, com os cartões de crédito cancelados. Demorei para conseguir me recompor e escrever isso, considerando o que aconteceu há poucos dias. Mas eu realmente preciso desabafar com alguém. E sinceramente, quem melhor do que um monte de estranhos da internet? Tenho 36 anos, homem, e estou casado com minha esposa Kim, de 33 anos, há cerca de 2 anos. Ainda somos basicamente recém-casados. Ou pelo menos eu costumava brincar assim. Estamos juntos há quase 6 anos, desde que começamos a namorar. Nos conhecemos no churrasco de um amigo em comum. Rolou química instantânea e viramos aquele tipo de casal que todo mundo acha que vai ficar junto para sempre. Meus amigos shippavam a gente o tempo todo, sempre arranjando uma desculpa para nos juntar. A verdade é que nem precisávamos da ajuda. A gente ia acabar junto de qualquer jeito, dado o quão próximos éramos. Até o que estou prestes a contar. Eu realmente achava que tínhamos um bom casamento. Todo casal tem seus problemas, claro, mas parecia que ainda estávamos na fase de lua de mel. Ou talvez eu estivesse só mais apaixonado por ela do que ela por mim. De qualquer forma, não é surpresa que eu quisesse que nosso segundo aniversário fosse inesquecível. Sempre falamos sobre viajar para o oeste um dia. Vivemos nossas vidas inteiras na costa leste. Ela ama spas, retiros de yoga, esse tipo de coisa. Eu prefiro natureza, trilhas tranquilas, aquele tipo de paz que só se encontra no meio do nada. Essa viagem parecia o equilíbrio perfeito. Eu caprichei, reservei um resort 5 estrelas com tudo incluso, banheira de hidromassagem privativa na varanda, acesso completo ao spa, massagens diárias, refeições gourmet, o pacote completo. E não foi barato, mas eu não me importei. Ela significava tudo para mim e eu queria que ela sentisse isso. Viajamos numa terça, nosso aniversário seria na quinta. Então tínhamos alguns dias para relaxar antes de qualquer plano especial. O primeiro dia foi ok. O voo tranquilo, o quarto incrível, e dava para ver que ela estava animada. Mas em alguns momentos parecia diferente. Não triste nem distante só, distraída. Achei que fosse o jet lag ou o estresse do trabalho. Achei que logo ela entraria no clima das férias. Na noite de quarta, ela disse que tinha agendado uma massagem sozinha, para relaxar mais profundamente. Perguntou se eu me importava de ficar na suíte enquanto ela ia. Eu não pensei 2 vezes. É um resort de spa, é normal. E como notei que ela estava meio fora do ar, achei que seria bom para ela se recompor. Desejei que aproveitasse. Fiquei na suíte, bebi alguma coisa, coloquei os fones e fui ver o pôr do sol ouvindo música clássica. Tudo ainda parecia o aniversário perfeito. Até aquele momento. Ela voltou depois de 1h30, com o rosto vermelho, olhos molhados, pele pálida. Brinquei. Nossa, essa massagem foi intensa, hein? Só tentando quebrar o gelo. Achei que talvez tivesse sido uma experiência emocional, então evitei deixar constrangedor. Ela me deu um sorriso estranho, meio vazio, e só acenou com a cabeça. Não disse mais nada. Achei que talvez a massagem tivesse mexido com algum ponto emocional. Não pressionei. Mais tarde, deitados na cama, ela se virou e disse algo que na hora nem entendi direito. A voz baixa, quase um sussurro, mas as palavras bateram como um trem. Devon, aconteceu uma coisa durante a minha massagem hoje. Fiquei olhando para o teto, sentindo o coração despencar. Aquilo não podia ser bom. Achei que o massagista tivesse sido grosseiro, ou passado dos limites. Torcia para que fosse apenas um comentário inadequado. Mas não. Nunca vou esquecer como ela disse, palavra por palavra. Ele me tocou. Eu não impedi, e deixei que ele me fizesse terminar. Foi como se eu tivesse levado um tiro. Minha mente travou, tentando processar o que eu vi. Até então, eu estava tendo o aniversário perfeito. Tudo estava indo tão bem. Por um instante, achei que ela estivesse brincando. Se não fosse o fato de estarmos ali comemorando nosso aniversário, talvez eu tivesse acreditado que fosse 1º de abril. Mas ela nunca foi esse tipo de pessoa. Ainda assim, entrei em negação. Pensei se não tinha sido algo mais sombrio. Se talvez ela tivesse sido assediada e não sabia como dizer. Mas não precisava inventar desculpas. Ela deixou claro, muito claro. Ele não forçou nada. Ela não disse não. Ela deixou acontecer. Sim, ele foi completamente inapropriado,
por ter iniciado aquilo num contexto profissional. Mas segundo ela já estava excitada durante a massagem. E, simplesmente, deixou acontecer. Isso me revoltou. Em nenhum momento ela se lembrou que estávamos ali pelo nosso aniversário. Nunca tivemos problemas na cama. E mesmo assim, ela deixou esse cara tocá-la até chegar ao clímax. Com um homem que estava ali para oferecer um serviço profissional. Com o dinheiro que eu trabalhei duro para pagar. Será que errei ao deixá-la ir sozinha para uma massagem? Ou foi um erro tão grande assim? Eu não disse muita coisa. Naquele momento eu não conseguia. E claro, ela começou a chorar. Um colapso dramático completo, apesar de ter sido ela quem destruiu tudo. Agarrou minhas mãos, implorando para eu não deixá-la. Chorando com o nariz escorrendo, dizendo que tinha sido um erro estúpido, que nunca faria nada parecido de novo, que pensou em mim o tempo todo e que não queria que aquilo acontecesse. Ela realmente achava que essa frase faria as coisas melhorarem. Isso me deixou louco. Ela achava que merecia compaixão. O mais estranho é que eu fiquei pensando, talvez eu até conseguisse perdoar se tivesse acontecido num dia qualquer. Talvez. Mas o fato de ter sido no nosso aniversário de casamento me mostrou que, no fim das contas, eu não significava nada para ela. Ela dormiu no sofá da suíte. E eu não consegui dormir a noite inteira, remoendo tudo aquilo. No dia seguinte, fui dar uma caminhada. Fiquei pensando que aquilo não podia ser real. As histórias que eu lia por aí nunca tinham uma pessoa traída ouvindo uma confissão assim, sem nenhum sinal prévio, nenhuma desconfiança. Parte de mim até desejou que ela não tivesse dito nada. Porque aí eu ainda estaria curtindo minha viagem de aniversário, feliz e alheio. Mas não. Aconteceu. Ela fez aquilo. E eu não sabia como reagir. Sei que vocês lendo isso devem estar se perguntando: por que eu não levantei e fui embora na hora? Por que não confrontei ela em público? Ou fiz um escândalo no hotel? A verdade é, traição desse tipo não te deixa com raiva imediatamente. Principalmente quando parece haver algum arrependimento. Ela confessou. Isso ainda me confunde. O que torna tudo ainda pior, o sal na ferida, é que essa nem foi a primeira vez que ela me traiu emocionalmente. A diferença é que na época eu não considerei como traição. Logo depois que nos casamos, a Kim voltou a mandar mensagens pro antigo chefe dela, o Marco. Um cara que ela mesma tinha chamado de erro da juventude nos seus 20 e poucos anos. Eles tiveram um caso rápido antes dele se mudar para fora do país. E eu, idiota, achei que nunca mais tinham se falado. Mas adivinha quando ela resolveu retomar o contato com ele? Logo depois do nosso casamento. Eu devia ter enxergado aquilo como um alerta. Mas como recém-casado, deixei passar. Achei que não era nada. O pior é que eu nem soube por ela. Um dia, resolvi fazer uma surpresa enquanto ela estava em uma conferência na cidade. Achei que seria fofo buscá-la para um jantar. A gente compartilhava localização no celular por segurança. Então, imaginei que a encontraria no local do evento. Mas vi que ela estava andando de mãos dadas com o Marco na rua, rindo como dois ex-namorados felizes. Fui até eles. Não fiz escândalo, apenas falei com ela. Ela agiu como se não fosse nada demais. Disse que estavam só conversando, que ele tinha ido vê-la porque fazia tempo. Disse que estavam mantendo contato, que não era nada. Só mensagens e algumas fotos. Perguntei que tipo de fotos, ela desconversou. Mandei ela encerrar tudo ali mesmo, na frente dele. Chega de mensagens, chega de contato, fim. Ela concordou. Ou pelo menos foi o que eu achei. Aquele foi o único episódio assim nos nossos 6 anos juntos. E na época eu dei o benefício da dúvida. Ela nunca tinha me dado outro motivo para desconfiar. Mas a imagem deles rindo juntos nunca saiu da minha cabeça. E agora, depois do que ela fez comigo, aquilo tudo voltou como uma avalanche. Dessa vez eu sabia que não foi um deslize. Era parte de quem ela é. E não havia nada que ela pudesse dizer para me convencer do contrário. Depois da caminhada naquela manhã, voltei para a suíte e disse que seguiríamos com a viagem normalmente, mas que as coisas tinham mudado. Não gritei, não perdi a cabeça. Falei calmo, frio. Vou resolver isso quando voltarmos para casa. Ela pareceu aliviada. Provavelmente achou que tinha escapado de algo pior. Pedi para ela me contar tudo. Como começou, o que exatamente aconteceu com o massagista. Queria entender completamente o que ela tinha feito. Ela confessou. Chorou a maior parte do tempo. E enquanto ela falava, eu gravei tudo. Não contei para ela, mas precisava de uma prova. Algo sólido caso ela tentasse mudar a história depois. Ou dissesse que era brincadeira. Ainda pior, não queria dar a chance dela me transformar no vilão da história. Depois de tudo, não falei mais nada. Só repeti, não se preocupe com isso pelo resto da viagem. Mas eu sabia que não ia esperar até voltarmos para casa. O dia seguinte era nosso verdadeiro aniversário. Ela queria ir a uma degustação de vinhos.
Fui junto, fingindo que estava tudo bem. Sorrimos para as fotos, rimos com o guia, dei um beijo na bochecha dela. Ela provavelmente achou que o pior tinha passado. O que ela não sabia era que, enquanto estava no banheiro, eu adiantei meu voo de volta. Marquei para cedinho no dia seguinte. Passei a noite acordado. Arrumei tudo em silêncio, no escuro, enquanto ela dormia. Antes de ir embora, deixei um bilhete em cima da cômoda. Feliz aniversário. O resto da estadia está pago. Dê seu jeito de voltar para casa. Mas não será com o meu dinheiro. Acabou. Depois disso, desliguei o celular, entrei na van para o aeroporto e voei de volta para casa. Deixei ela lá, a mais de 5.000 quilômetros de distância, com nada além da mala. Quando finalmente liguei o celular algumas horas depois, haviam centenas de mensagens e tantos recados de voz que não conseguia ouvir todos. Um deles era só ela gritando, outro dela chorando compulsivamente. Nem consegui escutar tudo. Meu estômago revirava só de tentar. O massagista foi generoso o bastante. Ela pode muito bem pedir ajuda a ele para descobrir como voltar. Pousei literalmente há 2 dias, e a estadia no hotel ainda dura mais 2 dias. Liguei para o banco e congelei todos os cartões de crédito conjuntos. Ela ainda tem a conta pessoal dela, mas é uma conta que ela usava para comprar café e maquiagem. Nunca deixava muito ali. Talvez uns $200 no máximo. Enquanto isso, as minhas contas cobrem. Aluguel, contas, supermercado, tudo. Ela nem trabalha em tempo integral, então não tem muito para onde correr. Sei que no fim das contas, ela pode pedir ajuda a amigos ou à família. Agora estou aqui, sozinho no nosso apartamento, e ela ainda está lá fora. Não sei se ela já encontrou um jeito de voltar. Ela ainda não apareceu, então duvido que já esteja de volta ao estado. Não ouvi nada da família dela também. E parte de mim se pergunta se deveria ligar para alguém. Ou talvez para o próprio resort, só para ter certeza de que ela está bem. Parte de mim sente que talvez eu tenha ido longe demais. Mas ao mesmo tempo, ela disse que nunca faria isso comigo de novo. E fez. E agora eu nem sei como seguir em frente com isso. Não sei o que sentir, nem o que fazer. O pior é que eu não sinto que posso confiar nela. E confiança é algo fundamental para mim. Até então, achava que podia acreditar em qualquer coisa que ela dissesse. Depois do caso com o chefe dela, o Marco, achei que não aconteceria de novo. Mas agora sei que isso não é verdade. Ela não está disposta a mudar. E isso dói, muito. Principalmente depois de você colocar tempo, dinheiro e esforço para planejar uma viagem de aniversário. Pensando em reconectar, em celebrar a relação. Enquanto isso, ela estava fazendo escolhas que desrespeitaram completamente tudo isso. Ela deixou bem claro onde estão as prioridades dela. E não é no relacionamento, como eu esperava. A atualização. Vim aqui para postar o que seria o último capítulo dessa bagunça que foi meu casamento. Mas fui surpreendido por provavelmente centenas de mensagens de pessoas dizendo que eu deixei ela pisar em mim durante a relação. Obviamente, por causa daquela história com o chefe dela, o Marco. Se lembram da postagem anterior? É estranho, porque eu concordo que errei em como lidei com aquilo. Mas também acho que a enxurrada de críticas foi um pouco injusta. Não é como se eu tivesse provas de que ela realmente estava me traindo com o chefe. Então me deem um desconto, vai. De qualquer forma, sobre tê-la deixado sozinha na costa oeste, durante a nossa viagem de aniversário, ela levou 4 dias para conseguir voltar. 2 dias a mais do que durava a estadia no hotel. Preciso reforçar, eu não ajudei em nada. Ela simplesmente apareceu no nosso apartamento com a mala, parecendo um desastre completo. Ela congelou por 1 segundo quando me viu, mas não disse nada nas primeiras horas. Mais tarde, quando finalmente falou, nem demonstrou raiva. Ela apenas explicou que teve que ligar para a irmã, para conseguir um dinheiro extra, porque o que ela tinha só deu para pagar um táxi até a cidade, depois de conseguir a ajuda de alguém no resort. E aí veio a parte ridícula. Ela disse que tinha refletido e que aceitava que tinha estragado tudo, num momento importante do nosso casamento. Disse que me daria uma forma de equilibrar as coisas, e que eu podia ter um vale-traição. Essas foram as palavras dela. Que eu poderia escolher quem quisesse, e que ela me ajudaria a arranjar, desde que eu prometesse perdoá-la, e que pudéssemos trabalhar no nosso casamento depois. Achei que era uma armadilha emocional, um daqueles jogos manipulativos baseados em culpa. Mas não, ela estava 100% séria. Disse que me ajudaria a escolher alguém, até mesmo entre nossas amigas em comum. Mas eu não ia aceitar um concerto fácil assim. Então disse que se fosse para isso funcionar, ela teria que participar ativamente, ser meu cupido. E depois que tudo acontecesse, a gente poderia pensar em reconstruir. Fiz questão de envolver ela no processo, porque o massagista que tocou nela
tinha sido pago com o meu dinheiro. Eu acabei sendo cúmplice da traição dela. E eu queria que ela sentisse algo parecido. Por dentro, claro, eu sabia que ela nunca toparia esse acordo. E era isso que eu queria. Porque o que restava entre a gente era o cadáver de um casamento. Mas eu fui levando a ideia adiante. E ela aceitou. Disse que me ajudaria a escolher alguém. Falei que queria que fosse alguém que ambos conhecêssemos e que fosse atraente. Ela até começou a sugerir nomes. Não conseguia acreditar. Ela sabia o quão feio tinha sido o que fez e estava disposta a tudo para tentar apagar o erro. Ela me ajudou a mandar mensagens, a escrever os textos, a flertar. Até me disse quais fotos mandar. A escolhida foi uma mulher chamada Rachel, uma amiga em comum das aulas de yoga da Kim. Quando entrei em contato com a Rachel, disse que era um homem casado, mas separado da esposa. Depois de várias conversas, combinamos um jantar e a partir daí Rachel e eu saímos algumas vezes. Em cada encontro, eu fazia questão de contar para Kim todos os detalhes. Eu sabia o que estava fazendo. Ela não. Enquanto ela planejava tudo por mim, eu estava planejando minha fuga. Eu já vinha falando com um advogado de divórcio, desde antes dela voltar do resort. Finalizamos os documentos em 48 horas. Eu já tinha tudo pronto. No dia em que eu deveria encontrar a Rachel para consumar o acordo, voltei para casa mais cedo. Kim estava na sala sorrindo como se estivesse tudo bem. Entreguei um envelope com os papéis do divórcio. Faltava apenas a assinatura dela. Falei apenas, já que você queria que eu me curasse, não fiz isso sem você. Ela pirou, como era de se esperar. Começou gritando, dizendo que eu a fiz se rebaixar por nada. Quando não reagi, veio o choro. Depois, o pedido de perdão. Chegou a se agarrar na minha perna enquanto eu saía da sala. Voltei mais tarde, disse que tinha usado o vale traição e fui dormir no quarto de hóspedes. Desde então, tenho dormido lá. O processo legal durou cerca de 2 meses. Rápido, mas doloroso. Ela ficou com o carro dela, alguns móveis e utensílios de cozinha caros. Recebeu pensão, o que era esperado, já que ela ganhava bem menos do que eu. Mas isso não me destruiu. A casa ficou comigo, e isso foi uma grande vitória. Por mais que eu odiava ela, a lei não me deu tanta vantagem assim, especialmente porque minha vingança foi bem documentada e considerada cruel. Achei que aquilo seria o fim. Mas não. Ela continuou ligando, mandando mensagens, aparecendo na academia, em casa às vezes, mandando flores. Agia como se ainda pudéssemos salvar alguma coisa. Chegou a mandar uma playlist chamada Para a Nossa Cura. Tanto esforço. E eu só queria que ela tivesse tido esse mesmo empenho. Quando o massagista tentou tocar entre as pernas dela. E eu nunca dormi com a Rachel. Não tinha nenhum interesse. Ela fazia parte do plano e cumpriu seu papel. Sim, usei uma mulher inocente nessa história. Mas não acho que ela esperava nada sério. A Kim nunca vai saber que nada aconteceu de fato. Quando a insistência da Kim não parou, disse que começaria a divulgar tudo publicamente. Se ela não recuasse, as gravações, as mensagens, tudo. Avisei que mostraria tudo para os amigos e para a família dela. Ela achou que eu estava blefando. Então enviei primeiro para os pais dela, depois para a irmã. Mandei por e-mail o áudio da Kim, admitindo o que fez no spa. A mãe dela me ligou pedindo desculpas em nome da filha. A irmã dela me bloqueou. A Kim me mandou um e-mail dizendo que eu estava arruinando a vida dela. Respondi, você tem uma última chance de recuar. Senão vou tornar isso ainda mais público do que já está. E foi aí que ela parou. Desde então não ouvi mais nada dela. E ainda bem, essa coisa do vale traição foi surreal. Nem sei que emoção sentiria se alguém me oferecesse isso. Choque, ofensa, risada, talvez os 3. O fato de ela continuar correndo atrás, aparecendo, mandando flores, criando playlists como se tivesse despertado emocionalmente de repente. É tudo tão fora de ordem. Esse esforço devia ter vindo antes de tudo desmoronar, não depois que ela percebeu que as consequências eram reais. E você? Acha que alguém pode trair uma vez e ainda assim ser capaz de ser leal depois disso? Conta pra gente nos comentários. E obrigado por acompanhar mais um vídeo do Bruxo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo.